Vamos começar. Nosso tempo é corrido demais. Não é? E é uma oficina, as oficinas deveriam terminar às 4h30. O pastor Lucas terminou às 5h15 e foi o primeiro a terminar. Para só consolo, viu, pastor? O senhor foi o primeiro, né? Porque os outros ainda estão lá. Aí o Tiago pediu que fosse lá assim, delicadamente, pedir que encerrasse para virmos cá. Mas com alegria estamos aqui nesta tarde, neste quarto dia de nossa conferência. Eu, particularmente, muito feliz e grato ao Senhor. Eu queria orar com vocês mais uma vez. O pastor Lucas, coitado, ele estava finalizando a oficina, a gente invadiu a sala, ele nem conseguiu orar para terminar, não é, pastor? Então vamos orar para este momento de mais um painel. A gente vai ouvir opiniões aqui, conversar um pouco. Nosso tempo é curto, mas nós faremos o nosso melhor. Feche os seus olhos, respira fundo aí para você acalmar seu coração, não é? Vamos falar com Deus. Braga, você pode orar, por favor, querido? Oremos. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de nos prostrarmos diante da Tua presença e podermos falar do Teu nome livremente. Nós sabemos que muitos dos nossos irmãos não têm a oportunidade de professar o amor a Ti como nós temos. Então, nos mantém vigilantes, Senhor, e constantes na nossa busca a Ti. Que a Tua face não nos falte. Não porque o Senhor nos falta, mas porque nós não Te procuramos. Muito obrigado por essa semana que nós estamos tendo aqui no seminário, Senhor. Que tem sido momentos extremamente abençoadores para a vida de cada um. Que o Senhor prepare os nossos corações mais uma vez para essa conversa que teremos aqui hoje de grande importância, Senhor, que é compreender como a saúde emocional é fundamental, primeiro nós, como chamados por Ti para esse ministério pastoral que é tão grande importância, mas que nós também tenhamos sabedoria, maturidade e confiança em Ti, para que possamos aconselhar e preparar aqueles que o Senhor nos colocar sobre nossa responsabilidade. Nos conduza, nos una e nos permita ser totalmente dependentes de Ti. Essa oração que eu te faço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Os queridos podem entrar, fica à vontade. Nós vamos tratar nesse painel do tema saúde e inteligência emocional para o exercício do ministério. Quando temos pensado nesta conferência, o nosso tema geral, paixão pelo ministério, a gente precisa pensar na saúde emocional e também na inteligência emocional. São duas coisas próximas, mas distintas. Conheço pessoas muito inteligentes na razão, no raciocínio, no conhecimento, na leitura, mas uma inteligência emocional às vezes tão pobrecinha, não é? E ao contrário, eu conheço gente tão simples, mas com uma inteligência emocional imensa. E a saúde emocional é uma coisa que nós precisamos atentar e cuidar de nós mesmos para cuidarmos também daquelas pessoas que Deus confia os nossos cuidados. Então, para este painel, nós teremos o privilégio de 3 convidados muito especiais. Vou começar com as damas. Professora Cíntia, por favor, professora, queria que a senhora...
Cíntia, ela é professora da área de filosofia, psicologia, aqui do nosso seminário, já há alguns anos. Ela começou muito novinha aqui, só por isso que tem alguns anos. Também pastor Celso, por favor, pastor Celso. Pastor da Primeira Igreja Batista de Petrópolis, será o orador de hoje à noite, do culto desta noite. E ele também é advogado e milita também nessa área jurídica, além do ministério pastoral há 37 anos, sendo 33 desses na Bíblia de Petrópolis. Também começou novinho. E o pastor Lucas Rangel está aqui, por favor. Coordenador do núcleo EAD, então os alunos do EAD conhecem bem o pastor Lucas, e é professor da área de aconselhamento bíblico do nosso Seminário do Sul. Então, eu queria dar aos nossos convidados 5 minutos para que cada um expusesse suas colocações para este momento, e a partir disso, então, a gente começa esse bate-papo. E aí, se você tem a sua pergunta, você anote aí. Eu vou pedir ao Pedro Barros e ao Daniel, esses dois jovens bonitos que estão ali, eu fico de pé ali, para vocês me ajudarem, tá bom? Então, se você tem uma pergunta aí, enquanto eles falam uma frase, um comentário que você queira fazer, você já pode anotar, passa para o Daniel, passa para o Pedro, eles trazem aqui para mim e a gente vai fazer a sua pergunta. Vou começar com a professora Cíntia, depois o pastor Lucas, você conhece como está aqui, e depois o pastor Celso. Gente, uma boa tarde aqui a todos. O tema, eu vou ficar só para o som sair melhor, tá? O tema era saúde e inteligência emocional para o exercício do ministério. Então, o que eu pensei em discutir com vocês? Que tema trazer? Primeiro, as definições. Não dá pra gente falar de saúde nem de inteligência emocional sem saber o que é uma coisa e o que é a outra coisa. Eu não sei se está aqui, eu não sei se está aqui. Então, o que é saúde? A definição de saúde para a Organização Mundial é o seguinte: é um estado completo de bem-estar, tanto físico, como mental, como social, e não somente a falta ou a ausência de enfermidade. Tá? Então, se você tem bem-estar físico, mental e social, você tem saúde. Se você não tem saúde. Não fica localizada a uma doença. E aí, eu pensei em definir o que é inteligência emocional. Piaget, quando define inteligência, ele define inteligência como a capacidade de resolver situações novas. Se você tem um problema, recebeu uma visita em casa, só tem 2 ovos, 3 pés de verdalha e um punhado de arroz. Recebeu uma pessoa em casa e fica: ai, eu não tenho pão, não tenho queijo. Você não é inteligente. Se você fosse inteligente, você ia fazer um arroz, um refogadinho de verdalha, aquele ovozinho cozido com aquela tampinha esperta, ia servir, né, ia passar como uma pessoa inteligente. Isso é inteligência. O que é inteligência emocional? Quem traz esse termo pra gente é o Daniel Goleman, e ele diz o seguinte: é a competência para gerenciar sentimentos, de maneira que eles vão contribuir para a sua tomada de decisão e para o bem-estar, de novo, físico, mental e social. Então, dominar a sua inteligência emocional significa ser capaz de perceber as suas emoções. Aí agora a gente tem 2 encrencas. O que é emoção? Isso eu não vou falar porque ministério, são com eles, tá? O que é emoção e o que é sentimento? Toda emoção, todo sentimento, eles nos afetam. Toda emoção, todo sentimento, eles vão nos afetar. Positivamente ou negativamente. Então, toda vez que nós estamos juntos, nós estamos sendo afetados.
Tem um grupo de Cabo Frio, pastor Samuel, que eles vão sair daqui cedo para não perder o tempo na capela. Nem o tempo, nem o lugar na capela. Então eles já estão afetados, preocupados, como eles vão se... Isso é um afeto que vai levar a uma emoção. E essa emoção vai levar a um sentimento. O que é emoção? Damásio diz que a emoção ocorre no teatro do corpo e os sentimentos ocorrem no teatro da vida. Lembra aquele bebê que você teve em casa com 2 anos de idade, esperneando? Aquilo é uma emoção. Quando você chega para o bebê e fala assim, mas o que está acontecendo? É porque você não me deu a minha Barbie preferida. Quando ela coloca em palavras, a emoção vira sentimento. Então, todos somos afetados, todos somos atravessados pelas emoções. E quando colocamos as emoções em palavras, temos o sentimento. Por isso, no filme Divertidamente, a emoção, raiva, tristeza, alegria, o que mais? Medo e a nojinha, né? São as 5 emoções básicas. Quando você dá nome, vira o quê? Vira sentimento. E aí, a inteligência emocional, segundo o Daniel Goleman, ele tem 5 características. As 3 primeiras são minhas comigo mesmo e as outras 2 minha em relação às outras pessoas. Quais são? Primeiro, conhecer suas emoções. Você precisa saber quais são as suas emoções. Meu marido diz que eu com fome sou insuportável. Ele fala assim, você quer ver uma coisa? Eu fico insuportável. Eu sei. Se vocês abrirem a minha bolsa, tem um iogurte. Eu não mordei ninguém. Eu sei. Segundo, eu tenho que, além de conhecer, controlar. E além de controlar a minha emoção, eu tenho que me deixar motivada e me motivar. Essas 3 minhas comigo mesmo. As outras 2, minha com o outro, é desenvolver a empatia, a capacidade de me colocar no lugar do outro. E a última é desenvolver o meu relacionamento interpessoal. Então, como é que eu vou conversar, como é que eu vou interagir, como é que eu vou lidar com as pessoas. Vamos fazer um exercício? Temos essa passagem bíblica aqui. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Pastor Saião leu isso em culto de terça-feira, esse texto. Eu quero que vocês, a gente vai ler o primeiro versículo e a gente vai ver dentro da inteligência emocional se esse versículo diz da minha relação comigo mesmo ou da minha relação com o outro. Versículo a versículo. Todo mundo lê junto, todo mundo fala junto, tá? E aí cada um vai dizendo o que pensa. Vamos ler junto então? Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Vamos para o segundo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Então vamos ver as qualidades. Irrepreensível é ele com ele mesmo ou é ele com o outro? Irrepreensível, ele com ele mesmo ou ele com o outro? Eu não sei porque eu não pensei nas respostas. Marido de uma só mulher. Ele com o outro. Sóbrio. Ele mesmo. Prudente. Respeitável. Hospitaleiro. Apto a ensinar. Terceiro versículo. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Não ser apegado ao vinho. Ele ou o outro? Nem violento. Amável. Pacífico. Não apegado ao dinheiro. Quarto versículo. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo
Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? com ele ou com o outro? Terceiro, não pode ser comprometido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. recém-convertido, Com ele. não se ensoberbeça, também deve Sua reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Esse texto que Paulo escreve a Timóteo define um conceito, segundo Daniel Goleman, do que é inteligência emocional? Sim. Então, o ministro do Evangelho precisa ter o quê? Inteligência emocional. Só que aí a gente tem uma grande ideia, eu já vou terminar com a explicação. Nós temos uma grande ideia. Qual é a ideia? A Organização Mundial da Saúde diz que saúde, ela é um bem-estar físico, emocional e social. Só que fisicamente a gente tem isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui são os nossos neurotransmissores. Nós temos 100 milhões de neurônios e os nossos neurônios fazem trocas químicas. Essas trocas químicas, elas dão a nós um bem-estar. A sensação de alegria, a sensação de acordar feliz de manhã, a sensação de ter aquela vontade de caminhar, de dar bom dia, de correr, de ser animado, de ter uma boa noite de sono. Quando esse neurônio, esses neurotransmissores não funcionam de uma forma bacana, a gente tem o avesso da saúde, aí você vai ter a doença emocional. O que é isso? São essas vesículas, essas bolinhas, tá vendo? Elas são liberadas da fenda pré-sináptica, recaptadas pela pós-sináptica. Isso aqui seus neurônios estão fazendo o tempo todo. E quando isso aqui altera, você vai ter a doença. E qual é, ficou muito clarinho, qual é o problema disso? Nós temos vários neurotransmissores, mas nós temos a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Quando você tem falta de um desses, você vai ter alguma encrenca. Então, a noradrenalina, ela é responsável pelo estresse. Então, a noradrenalina vai liberar cortisol na corrente sanguínea e você vai ser estressado. Provavelmente você vai ter um quadro ansioso. A serotonina é da alegria, é a do prazer. Se diminui nessa transmissão química, também você vai perder. E a dopamina, ela também tem um quê da atividade física. Então você tem níveis de doenças emocionais. Então, quando o texto bíblico fala que você tem que andar junto do seu irmão, pegar a mão do seu irmão, andar junto com ele, porque ele não tem força quimicamente. Ele não tem força para ir sozinho. Então, nós precisamos entender que dentro do ministério cristão, nós somos agentes de saúde. Não saúde espiritual, mas de saúde. Porque precisamos promover no nosso meio um bem-estar emocional, um bem-estar físico e um bem-estar social. Obrigada e que Deus nos abençoe. Resumindo tudo que a professora disse, carrega um iogurte na bolsa. Pastor Lucas, por favor. Falar de saúde emocional no contexto do ministério, acho que é uma necessidade enorme para nós, nesse período que vivemos de preparação, vocês, alunos, falando principalmente para os alunos, também para os colegas que aqui estão de ministério, porque nós somos pessoas muito demandadas e eu não tenho
os dados exatos, mas certa vez eu ouvi de um psiquiatra amigo que um dos grupos mais afetados pela síndrome de burnout são os pastores. São os religiosos em geral, né? Lideranças religiosas em geral, mas aqui para nós estamos falando do nosso ministério, do ministério pastoral. E do ponto de vista prático, acompanhando colegas e verificando casos concretos, eu tenho realmente percebido que muitos colegas estão vivenciando essa condição, alguns chegando ao ponto de praticamente incapacitação do ministério, né? Isso é algo que entristece muito o nosso coração, que nos preocupa e que, natural, né? A gente fica pensando, será que eu vou ser o próximo? Será que vai acontecer comigo também? A preocupação que vem até nós, né? Mas nós cremos que a palavra de Deus, ela tem em si mesma os instrumentos para cuidar do nosso coração. É claro, isso não falamos isso desprezando os aspectos do cuidado da saúde, mas nós entendemos o ser humano como um ser único, não como matéria, que é uma coisa, parte espiritual é outra coisa. Eu nem gosto de usar essa expressão parte material, parte espiritual. Não gosto nem de usar a expressão dicotomia, porque em si mesma ela implica divisão. Nós não somos 2 em 1, se você for dicotomista, ou 3 em 1, se você for dicotomista. Nós somos um ser humano. E a teologia bíblica nos indica isso de forma muito clara. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento deixam claro para nós que nós somos um ser único, que tem sim um aspecto material e um outro aspecto espiritual, mas que esses aspectos se relacionam entre si de forma muito profunda, a ponto inclusive da gente não conseguir às vezes discernir a origem do problema. Mas o nosso papel é tentar fazer isso dentro do nosso trabalho de aconselhamento pastoral, de aconselhamento bíblico. Nós temos visto colegas, e aqui concentrando nessa questão dos ministros, né? Nós vemos isso também em outros casos de aconselhamento. Vemos colegas que muitas vezes se preocupam com tanta coisa, questões administrativas da igreja, questões ministeriais mesmo, mas muitas vezes sem cuidar da sua saúde física, não praticam exercício físico, não se alimentam adequadamente. E aí, por conta de um problema que começa com o corpo, o coração, muitas vezes, o aspecto espiritual é profundamente afetado, e quando menos se percebe, esse irmão já não está em condições de exercer o seu ministério. Ok, isso é possível, e nós jamais devemos desprezar o amparo dos médicos, o amparo dos especialistas e as ferramentas que a ciência dura, né, vamos chamar assim, nos oferece. Devemos aproveitar dessas ferramentas. Mas existe também um outro lado. E esse outro lado, ele é o que mais me preocupa. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus fazendo a obra de Deus. Muitas vezes nós esquecemos do Deus a quem servimos em prol ou em favor do serviço de Deus. E aí, para usar a linguagem que a gente sempre usa lá nas aulas de aconselhamento, né? Erguemos um ídolo no nosso coração chamado ministério pastoral. Nos entendemos muito mais como pastores da igreja A, B ou C do que como servos de Jesus Cristo, como pessoas que têm o privilégio de andar em comunhão com Deus. E aí, nós adoecemos, para usar aí a expressão que temos nos valido aqui, né? Perdemos a nossa saúde emocional,
para o exercício do ministério, porque na verdade nós nos afastamos do próprio. Estamos tentando matar a sede, né, para usar a ilustração que usamos agora há pouco aqui na aula, com outras coisas que não a presença de Deus. E pode parecer que se afastar de Deus significa ir para um mundão, ter vícios, viver uma vida louca. Não. Se afastar de Deus tem que ver quando a gente não trata os nossos pecados, quando a gente está mais preocupado com a opinião dos outros do que com a de Deus, quando a gente, ao invés de se saciar com a revelação da Escritura Sagrada, a gente esquece, a Bíblia se transforma em mera ferramenta de trabalho. E aí nós perdemos também a nossa condição com o ministério. A preocupação que eu tenho maior é com esse segundo grupo, pastor Samuel. Por quê? Porque muitas vezes a gente está enfrentando problemas de saúde, seja qual for. A gente vai ao médico, toma uma medicação, muda a rotina, muda a alimentação e volta ao combate. Mas muitas vezes nós perdemos as nossas qualificações para o ministério, e obrigado, professora Cintia, por trazer esse texto. Nós perdemos as nossas qualificações para o ministério porque nós nos afastamos do Deus que exige que sejamos qualificados. Estamos preocupados em trocar a lâmpada da igreja, em consertar o vazamento, em visitar 300 pessoas por semana, em fazer o maior trabalho acadêmico no sermão, e nos esquecemos de viver diante de Deus. A maior ameaça para a saúde espiritual do líder, do pastor, é o afastamento do Deus que nos chamou. Muito bem. Vamos ouvir o pastor Celso, por favor. Boa tarde. Já ouvi dizer que quem faz o que gosta não encontrou um trabalho, mas uma realização. O que faz alguém adoecer é exercer uma atividade que se torna para ele um peso para carregar todos os dias. E isso faz com que traga um desequilíbrio, evidentemente, no seu sistema nervoso, e as reações orgânicas que nós conhecemos como doenças, elas vão aparecer consequentemente. Há um escritor coreano, professor de Berlim, Lee Yoon-Soo Han, autor de um livro em português, outros também, mas Sociedade do Cansaço. Ele fala, citando Hannah Arendt, ele fala sobre vida ativa e vida contemplativa. O que nos faz adoecer é a vida ativa, sem que haja contemplação daquilo que nós realizamos. A carga pode ser excessiva, contanto que haja satisfação, que o indivíduo se realize naquilo que ele está fazendo. Temos resultado na ciência de pesquisadores, cientistas, que produziram grandes feitos, que passavam o dia inteiro naquilo que eles gostavam. Há histórias, inclusive, da esposa que diz ao inventor da lâmpada, diz a ele: amor, você passa todos os dias, o dia inteiro, e eu quero sugerir a você que amanhã você faça uma coisa que você goste. Amanhã cedo, quando você acordar, vá fazer uma coisa que você goste. E ele disse: tá bom, deita, dorme bem cedo. Ele acorda e vai para o laboratório de pesquisa, e quando ela dá por si e acorda, ele está lá no laboratório. Ela vai até lá e diz a ele: mas você falou que ia descansar hoje, ia fazer uma coisa que gosta, e ele disse: exatamente isso que eu estou fazendo. O ministério pastoral, ele cansa se não há uma identificação permanente com aquilo que você exerce. Se ele se tornar um peso, se os confrontos e os conflitos internos dentro da igreja, para se tornar para você um grande peso, isso vai trazer para você uma reação orgânica. Eu lembro-me que montou em Petrópolis um restaurante, um coreano, e era só de comida natural. E eu fui algumas vezes lá, eu gosto de almoçar em casa,
nós temos lá um comportamento da família toda se reunir para o almoço sempre. E quando isso não era possível, eu e a esposa íamos ao restaurante deste coreano. Mas eu percebi que ficava vazio. E aí um dia eu disse a ele assim: sua comida é muito boa, saudável, mas eu percebi que poucas pessoas vêm aqui. E ele, olhando para mim, ele disse: nós temos o melhor para oferecer, mas as pessoas preferem aquilo que faz, ou aquelas coisas que fazem mal a elas, tipo o McDonald's e outras coisas. Ele não citou, eu que estou complementando. Na verdade, se nós escolhermos um ministério, não aquelas coisas que são saudáveis, se escolhermos algumas coisas relacionadas pelo próprio apóstolo Paulo a Timóteo, Paulo era incansável, mas sentia satisfação. Você lê a carta de Paulo a Timóteo, ele vai incentivar, quando ele está no pior momento, na sua segunda prisão, ele incentiva Timóteo a dar continuidade. Ele poderia estar dizendo assim: sai disso, rapaz, isso vai acabar contigo, isso vai destruir a sua saúde. Mas ele diz: não, vem, dá continuidade, leva adiante o que eu fiz até aqui. Sofre comigo. Sofre comigo, como um bom soldado de Cristo. Na verdade, o que ele está dizendo, que o exercício do ministério pastoral não fazia mal a ele. Por quê? É fácil de identificar que o apóstolo Paulo, na verdade, sentia prazer naquilo que ele realizava. 5 prisões, 3 naufrágios, apedrejamento, injustiças, maledicência, fofoca. Essas coisas não estão só lá no passado das Escrituras, não. Elas estão presentes no nosso dia a dia. Se você focar a sua vida naqueles conflitos que você tem e nos problemas que você tem, você empanturra o seu cérebro e o seu coração das coisas que são prejudiciais a você. Paulo diz a Timóteo: vem, traz a minha capa. Provavelmente foi preso de surpresa, não teve tempo de pegar suas coisas em trode. Eles traz porque você me é útil. Paulo não vai reclamar do ministério. Paulo vai sentir satisfação no que ele está realizando. E um pastor cansa, adoece, quando ele começa a focar o ministério dele nos problemas que ele enfrenta. Todos nós temos problemas, mas todos nós temos também momentos de alegria. E se nós nos alimentarmos dos momentos de alegria, de satisfação, certamente você vai ter uma vida e um ministério pastoral muito mais salutar. Pode ter certeza disso. Nietzsche diz ele coloca 3 pilares como basilares para que a gente possa viver. Primeiro ele diz: tem que aprender a ler. Dizia Israel Belo: não basta saber ler, tem que ler. Então, Belo é o autor da frase. Diz ele: você tem que aprender a ler. Segundo lugar, ele diz: você tem que aprender a pensar sobre aquilo que você leu. E ele diz: e o terceiro, pode parecer 2, ele diz: você tem que saber escrever ou você tem que saber falar. Quando nós dizemos: mas isso é Nietzsche, tá bom, Salomão. Não é bom você agir sem pensar. O que faz mal a você é quando você começa a juntar os problemas, as dificuldades. Eu fui pastor no primeiro ministério da primeira igreja batista de Cabo Frio. Meu primeiro pastorado aos 26 anos de idade. Você fala: poxa, que legal, você é o cara que saiu do seminário e foi para Cabo Frio. Não, eu fui convidado para um lugar chamado Jardim Noia. E na assembleia seguinte a igreja me desconvidou. Eu sou o primeiro e único pastor no Brasil desconvidado. Isso mesmo, eu fui desconvidado. Mas eu assumi Cabo Frio e eu percebi que algumas coisas me fariam mal a vida inteira. E eu aprendi a brincar com elas. Eu lembro de um coronel que foi para a igreja de Cabo Frio, foi de Brasília, da Memorial de Brasília, e ele era contra a bateria. Uma assembleia geral da igreja, ele levantou e disse: senhor presidente, eu proponho que a igreja venda as baterias que tem. E eu disse: eu não posso acatar a sua proposta porque vai nos trazer dificuldade. E ele disse: qual dificuldade? Eu resolvi brincar com as coisas.
Eu disse, vai trazer um grande problema para nós, porque se nós vendermos todas as baterias, sem bateria a Kombi da igreja não anda. E aí nós estávamos discutindo a compra de instrumentos, ele levantou, cheio de ira, e disse, nós vamos comprar esses instrumentos agora em plena campanha de missões? Eu disse, agora não, eu agradeço a sua pressa, hoje é domingo, a loja está fechada, quem sabe amanhã. O jeito como você passa a lidar com o problema é que na verdade vai fazer como você vai se sentir. O jeito como você encara o problema, eu digo sempre isso lá na igreja, as pessoas, problema é um fato externo que você jogou para dentro. Vou repetir. Problema é um fato que você jogou para dentro. E ele vai virar problema porque o fato agora está dentro de você. Se você deixar o fato lá e encará-lo como fato, ele não tem nenhuma capacidade de fazer mal a você. Busque soluções fora. É o Dasein de Martin Heidegger, na obra alemã Sein und Zeit. Ele diz a você, você tem limitadores. A morte é um limitador. É o ser aí, diz ele. Ele é o limitador. Você não vai além da morte. Então pense e haja antes que esse dia possa chegar. E como pensar e agir? Tendo saúde. Saúde é fundamental no exercício do ministério pastoral. Obrigado. Perguntas? Alguém fez a pergunta escrita aí? Cadê o Daniel? O Daniel escondeu, o Pedrinho esconderam. Só esperando, cada pessoa. Vamos fazer o seguinte então, vamos abrir para perguntas orais. Mas aí deixa eu falar uma coisa para você. Você faz a pergunta e eles respondem. Porque às vezes a gente faz a pergunta e quer pregar, não é? Você vai pregar, é só fazer a pergunta. O senhor pode pregar. Eu perguntar ao pastor Celso, falou um negócio aí tremendo. O problema é um negócio externo que a gente encontra dentro. Na verdade, pastor Celso, inúmeras vezes, eu já passei por isso, acho que todo mundo aqui. 2 horas antes de dormir, a mente está carregando igual a bola de ferro. E alguns carregam pro resto da vida. Se a gente não aprender a administrar isso, já vai. Primeiro dia que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu não sei se só comigo não, gente. De vez em quando tem umas bolas de ferro que pegam no meu pé, você pega o avião e ela está contigo. Você vai de ferro, vai contigo, tem nada. Não pegando não, pastor. Primeiro ponto. Aí daqui a pouco vai, o cara não dorme sempre lá dormindo. Aí daqui a pouco vem o Rivotril, essa coisa toda. Porque na verdade, os problemas, fatos externos. Então assim, a pergunta é, como manter o bicho lá fora? Sem trazer capa dentro. Dá uma força para você. Eu ouço problemas o dia inteiro. Eu sou pastor, você vai rir, né? Mas eu sou pastor da igreja, e eu sou pastor da igreja mesmo. Eu vivo na igreja, no hospital, onde as pessoas estão precisando de mim. Eu estou ali o tempo todo, eu fiz essa escolha, essa opção. Desde cedo no ministério, no primeiro pastorado, eu fiz a escolha de cuidar da pessoa ali dentro da igreja. Dentro da sua realidade, no âmbito familiar. Se tem fome, a gente providencia comida. Se está sendo despejado, a gente paga o aluguel. Se precisa internar e fazer exame, a gente paga o exame. Estou ali cuidando mesmo. Quando termina, eu volto para casa. E aí eu chego em casa, entro em casa, coloco o meião, a meia, o tênis, o short e corro 10 quilômetros. Posso voltar a deitar e dormir. Foi ela que falou de exercício físico. Posso voltar a deitar e dormir. Nós temos 2 sistemas, um passivo, a gente dorme com ele, no sistema nervoso, e temos um ativo. Enquanto a gente tem problema, ele tenta resolver o problema. Enquanto a gente tenta dormir, ele nos acorda, nos mantém acordados para resolver o problema. Quantas vezes você teve dificuldade lá no meio do sono, você acorda, eu vou fazer isso.
É porque o seu sistema continuou trabalhando. Você vai adoecer logo, logo. O seu sistema ativo. Como que você percebe que é um problema que não adianta jogar para dentro? Imagina que alguém diga assim: pastor, meu pai está com câncer e eu não sei o que fazer. E eu digo a ele: nós podemos ajudar, acompanhando, orando para ele, para que ele possa ser curado. Mas esse não é um problema meu, é um problema dele. Eu posso participar sem trazer o problema dele para dentro de mim. Chega outro e diz para mim: pastor, houve deslizamento. Nós tivemos em Petrópolis em 2022, tivemos uma catástrofe, um momento terrível para nós. Eu passava o dia inteiro alocando gente, alugando apartamento, colocando pessoas, distribuindo 104 toneladas. Muitas pessoas enviaram-nos ajudas, dinheiro, para que a gente pudesse socorrer essas pessoas. Mas a casa dele caiu, não é problema meu. Eu não derrubei a casa dele, eu não fiz nada para que a casa dele caísse, não é problema meu, mas eu posso participar da solução. Quando eu começo a concentrar a minha vida na solução e não no problema, eu sofro muito menos. É que nós estamos acostumados a ouvir o problema e trazer o problema para dentro como se ele fosse nosso. Eu digo à pessoa: olha, esse problema é um problema que você pode deixar do lado de fora. Mas se você, é um fato que você pode deixar do lado de fora. Se você colocar para o lado de dentro, vira problema. Depois que ele está do lado de dentro, é preciso um exercício ainda maior para pensar o fato, o problema, e fazer com que ele vire fato de novo. Como que eu faço isso? Num processo de autoconvencimento permanente. Quando estudava aqui no seminário, tinha um professor Ian, casal, e trabalhava com psicologia pastoral. E ele dizia sempre: quando você vai visitar alguém, qual é o seu nome? Marcelo, você chega lá, o cara está na UTI, dizia ele. O camarada não sabe como ele está na aparência. E você diz: você está bem, você está corado, seu rosto está melhor, seus olhos estão brilhando, eu estou sentindo que você está melhorando. Ele não tem um espelho. O que é que vai acontecer? Quando ele ouvir isso entrar nele, ele vai começar imediatamente a processar isso. Porque você chega normalmente, e aí você chega lá e fala assim: ei, irmão, você tá difícil para você. Você quer fazer um testamento? Não. Se você começa no processo, ele positivo, existe uma segunda coisa chamada técnica de espelho. O que é a técnica de espelho? Você acorda pela manhã, vai para diante do espelho e diz a você mesmo: bom dia. Dormiu bem? Não, eu acordei bem. Acordei pronto para viver mais um dia. Um processo de autoconvencimento de que o dia vai ser bom. O que as pessoas fazem normalmente, dizia o professor Ian? Ele dizia: você acorda normalmente e fala assim: eu não estou aguentando. Gente, hoje vai ser terrível. Isso é um processo de autoconvencimento. Vai dar tudo errado. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu acho que eu não vou conseguir fazer esse monte de coisa. Eu tenho coisa, não vai dar. Isso é autoconvencimento. Você começa o dia num processo negativo de autoconvencimento. Dizia ele, chamando técnica de espelho: bom dia, e aí, dormiu bem? Dormi, acordei bem. Temos coisas para resolver, fica tranquilo, eu ajudo a você, falando com o espelho, eu ajudo você, você e você me ajuda, e nós dois vamos resolver isso. E naquilo que precisarmos, sabe quem vai nos ajudar? Deus. Isso é positivo, é um processo de autoconvencimento. Isso produz serotonina. Você começa a perceber que o dia é saudável. Então eu acho que esse é o processo. Obrigado, professor. Durante o ano de 2019,
até 2021, durante a pandemia, nós fomos muito afetados em relação ao problema psicológico também a depressão. Sempre que agora, para 2022, 2013 em seguida, e nós nos preparar ainda mais da questão do a volta da pandemia que está começando a voltar, nos preparar ainda mais a igreja pastoral em relação a isso. Você quer dizer no sentido que se acha que o problema de depressão vai aumentar? Isso. É isso? A direção é que vai aumentar, meu irmão. Mas assim, A gente vai olhar no espelho e decidir não. deixa eu tentar articular aqui a partir do aconselhamento. Eu penso, meus irmãos, que a gente precisa ter um outro olhar para esse tipo de problema no nosso contexto da igreja. Eu temo por um olhar secularizado dentro da igreja. Não desprezando tudo aquilo que a gente sabe em termos da origem física desses males, eu penso que a gente precisa sim, enquanto pregadores, pastores, reafirmar doutrinas importantes e as suas aplicações. A nossa alegria deve estar no Senhor, a nossa suficiência deve estar no Senhor. Isso não anula, né, como o pastor Celso colocou para nós aqui de uma forma tão brilhante, que nós devemos nos proteger nossas emoções, né? Cuidar dos aspectos físicos, tudo isso é fato. Mas quando eu olho, por exemplo, para Elias e o seu evento ali após ser ameaçado por Jezabel e ficar ali naquela caverna, Deus cuidou do seu corpo, mandou alimento, né? Mas o que resolveu mesmo a situação daquele homem de Deus passando por aquele vale foi um reencontro com a presença de Deus. O que é depressão? Né? Basicamente é a incapacidade da pessoa. A pessoa entra num estado de anedonia, ela perde a condição de desenvolver sentimentos, ela perde o ânimo de viver a vida, ela perde o ânimo de levantar pela manhã. É o que eu vi ali no texto bíblico com o profeta de Deus. Ele comeu e não saiu, mas ele ouviu a voz de Deus e saiu. Nós vamos proteger nossas emoções enquanto líderes, mas vai ter hora que a palavra da Jezabel vai entrar lá dentro como uma espada, vai fundo, meu irmão, vai fundo. Vai ter hora, como nós experimentamos aqui na pandemia, né? Você mencionou a pandemia e realmente foi um tempo desafiador, em que nós passávamos a semana, alguns de nós passávamos a semana dentro do cemitério. E o nosso chamado não é enfrentar as lutas e as dores dos nossos irmãos de fora, mas de dentro, sabe? Chorar com os que choram, chorar mesmo. Sentir a dor do outro. Não é algo fácil, mas a gente precisa correr para algum lugar. E não pode ser caverna, precisa ser para fora da caverna.
E o que nos faz sair da caverna e exercer o nosso ministério, e ungir Eliseu, e ungir os outros reis de Israel, de Judá, é o Sissi, é a brisa suave do Senhor se revelando a nós e tocando profundamente no nosso coração. Meus irmãos, eu não sei o que vai vir para frente, projeções são feitas e estatísticas, etc. Mas o que eu sei é o seguinte: nós estamos aqui essa semana, vai terminar daqui a pouco, o pastor Celso vai nos ministrar ali na capela, mas nós temos ouvido sistematicamente o nosso convite para o ministério é um convite para sofrer. O nosso convite para o ministério é um convite a perder. Porque a lógica do reino é exatamente essa. Aquele que perde, ganha. Aquele que vai de coração aberto, eu não estou preocupado com a minha segurança. Eu quero fazer a vontade de Deus, meu refúgio é só o Senhor. Esse vai ser amparado pelo Senhor. E mesmo que a nossa vida termine como oferta de libação, a gente vai poder dizer: combati o bom combate, eu fui até o final, eu perseverei, e assim será. E o Senhor vai nos receber como servos bons e fiéis. Que assim seja na nossa experiência, e que para isso a gente tenha condições de viver um ministério de longo prazo. Quando eu olho, por exemplo, do pastor Celso, por exemplo, de outros colegas que estão aqui, de outros que eu conheço, eu fico pensando: Deus, vamos lá, né? Estou chegando nos 14 anos de ministério pastoral, né? Agosto, se Deus quiser, se eu me permitir viver até lá, completarei 14 anos de ordenação. Mas Deus, eu quero chegar nos 44, que meu pai vai completar também em agosto, né? Quero chegar lá também. Que o Senhor me dê condições de ir adiante. Que assim seja com todos nós aqui, meus irmãos. Porque Deus nos chama para sofrer, para enfrentar lutas profundas. Queridos, eu estou numa situação complexa aqui, nós já passamos. O Braga pediu a palavra e a Dani também pediu a palavra. E outros estão pedindo a palavra, mas eu não vou conseguir dar mais a palavra. Eu peço perdão a vocês, peço que o Braga e a Dani sejam sucintos na pergunta e vocês sejam sucintos na resposta, tá bom? Porque a gente precisa mesmo terminar. Fazer isso já de uma vez. Vamos lá, Braga. Professora Cíntia, por que a gente tem tanta dificuldade em tratar a mente dessa forma dicotômica, como sendo algo que está fora da gente? Porque eu, por exemplo, eu penso o seguinte: eu sou enfermeiro, eu sou hipertenso, para não ter um AVC e não cair duro de manhã, eu tomo o meu Enalapril de manhã e de noite, mas também oro pedindo a Deus para que a medicação faça efeito, que eu tenha dinheiro para comprar o remédio. E quando se trata de saúde mental... Sua pergunta, Braga. O tempo que o senhor perdeu falando sua pergunta... Por favor, vamos ser respeitosos com quem está falando. Porque quando a gente trata de saúde mental, a gente ainda tem esse preconceito de que se trata de algo espiritual somente, e não também espiritual, mas também por um desequilíbrio químico ou por outros fatores. A questão da saúde, a gente fala como se fosse esse critério, uma questão didática, né? Quando a gente lê a passagem bíblica, quando diz assim, se o pé reclamar, deixa eu esquecer. Primeiro as perguntas. Né? O pé reclama da cabeça, quem reclama do olho, que nós somos um ser integral. Então a saúde
depender de alguns critérios, né? Ela vai depender da minha alimentação, se é saudável ou não. Se a minha alimentação for saudável, o meu neurotransmissor vai funcionar quimicamente de uma forma bacana. Se eu só como Burger King, o meu neurotransmissor vai diminuir. Eu vou engordar. Quando eu olhar no espelho, como falou o pastor Celso, que amanhã eu vou falar assim, bom dia, mas eu vou né? E aí, quando eu for falar bom dia, mas eu estou gorda, isso me dá uma baixa estima. E é muito interessante a fala tanto do pastor Lucas como do pastor Celso, porque a gente tem uma corrente na psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental, e ela diz que o pensamento alimenta o sentimento que alimenta o comportamento. Então, quando eu penso, o dia vai dar errado, pensei, como é que eu vou me comportar para que o dia dê errado? Como é que eu vou sentir? Aí a gente, se eu não me engano, é Efésios ou Filipenses, eu não sou muito boa de memória. Pois tudo que é puro, Filipenses 4, sei que é 4 números, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa forma. Se há alguma virtude ou louvor, isso sai. Então você está no pensamento. O pensamento vai mudar quem? O seu comportamento. A gente não pode pensar que a ciência não está aqui para nos ajudar. O que é bacana da ciência, todos aqui fazem atividade física 50 minutos por dia e estão pecando. Todos vocês comem alface, comem legumes e frutas todos os dias, estão atrapalhando o neurotransmissor de vocês. Vocês ficam vendo jornal, só desgraça, o dia inteiro. Vocês estão, tudo isso baixa o seu neurotransmissor. E olha que eu não falei nada que não esteja no nosso cotidiano. Então nós precisamos ter uma dieta espiritual. Quando você opta pelo Burger King, você está contaminando a sua dieta espiritual. Aquilo vai deixar você inchado e vai te dar sono e você vai acordar mal. Vocês viram que às vezes a gente fica muito assim, esse versículo é lindo, mas cadê a prática do versículo? Cadê a sua alimentação? Cadê a sua caminhada? Cadê o seu tempo de dedicação, de leitura bíblica? Aí eu vou orar de joelho, morto não ajoelha. Morto não ajoelha, gente. Não tem joelho. Morto não levanta, não anda. Então o louvor a Deus é muito maior do que a gente imagina. E nós precisamos prestar um culto racional. E muitas das vezes a gente está prestando culto sentimental. Lembra como eu comecei a minha fala? O afeto, somos afetados. Temos emoções. A gente fica no âmbito da emoção, da raiva, da alegria, do chororô, do reteté, nada contra, mas a gente não parte para ouvir aquilo que Deus fala com a gente. Muito bem. Gente, maravilhoso isso, né? Porque os três, eles se encaixaram muito. E a minha pergunta, para ser rápida, pastor, é o seguinte: a questão a ciência, ela não tem nada que tenha na ciência que não tenha na palavra. Né? Estudando, eu ainda sou estudante e assim, eu fico, cada vez que eu assisto uma aula, eu fico impactada como na palavra já ensinou. O pastor Lucas falou sobre a questão de sermos um. Dicotomia e tal, não sei o que, aquela divisão do entendimento do que nós temos, não são sobre essa questão de sermos um, dessa questão que o senhor falou, daquilo se o teu problema é seu, não é meu. Mas até onde, a linha é muito tênue, né?
os afetados e guardar o coração para não para esse afeto não destruir a gente. Como que a gente consegue? Gente, eu não vou nem perguntar, porque já até foi respondido. A verdade é essa. Esse tema aqui a gente terminaria daqui mais ou menos uns 25 anos discussão sobre ele. Mas a gente precisa encerrar. Peço perdão a vocês. Doutor Valtair veio aqui puxar minha orelha, porque eu estou atrasado e a gente tem agora um encontro dos ex-alunos. Eu acho que as provocações aqui nos fizeram pensar muito, não é? E a partir de tudo que fomos provocados aqui pelos três, a gente vai agora construir, quem sabe um dia a gente tem uma conferência só sobre esse tema, uma conferência inteira só sobre esse tema, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar. Pastor Eduardo, por favor, querido, ore ao Senhor. Eu queria convidar os alunos e ex-alunos para irmos lá para o encontro naquela sala do lado do restaurante do Darcy. Meu Senhor, muito obrigado por tudo que temos visto e ouvido aqui nesta conferência, por esse tempo tão precioso de ensinamentos, de reflexões. Meu Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude a entender, a levar todo esse conteúdo, todo esse material para a nossa vida, que a gente possa lembrar dos ensinos aqui, fazendo com que a nossa caminhada seja cada vez mais saudável para a glória do Teu nome. Obrigado pelas pessoas que estão na mesa, por tudo que já experimentamos até aqui. Te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas.